Após ser anunciado como novo treinador do Flamengo, Sampaoli já toma a primeira decisão. Você vai conhecer estilo de jogo, números, estatísticas, passagens pelo Brasil, pela Europa e tudo sobre o argentino que chega para comandar o Mengão. Essas e outras a partir de agora no seu canal Raflamelo. Cola. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal. Continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão, é muito importante a sua inscrição. Não se esqueça de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Raflamelo 81 nossas redes. Vem comigo, assiste até o final para você não perder nenhum detalhe. O Rafla tá participando lá do Prêmio Best. Eu preciso do seu voto. Vou deixar o link aqui no primeiro comentário fixado e na descrição do vídeo. Você pode votar uma vez por dia na categoria Esportes. Raflamelo é o Mengão no maior prêmio do país. O Clube de Regatas do Flamengo comunicou ontem que assinou um acordo com o novo técnico. Trata-se do argentino Jorge Sampaoli. Ele fica até o dia 31 de dezembro de 2024. Eu vou dar aqui a minha opinião antes de trazer todos os detalhes que envolvem o Sampaoli. Você vai saber de tudo, estatística, estilo de jogo, números do novo treinador do Flamengo. Teve essa questão aí do Jorge Jesus, né, que entra em campo hoje com o Fenerbahçe e precisa vencer. Caso aconteça uma derrota, ele pode até ser demitido, mas o Flamengo não quis esperar ou agiu rapidamente para acertar com o Sampaoli por conta não só do resultado do último jogo contra o Maringá, mas pela forma que o time estava dentro de campo. Então era uma emergência. E eu vou aqui trazer a minha opinião. Gente, eu vou apoiar e muito o Sampaoli no comando do Flamengo. Sabe por quê? Porque eu não torço para treinador, eu não torço para jogador, eu não torço para dirigente. Eu torço para o Clube de Regatas do Flamengo. E assim como eu fiz com Vitor Pereira, com Paulo Souza, com Dorival Júnior, com Renato Gaúcho, com Rogério Ceni, com Domi, os últimos treinadores que passaram pelo Flamengo, eu sempre apoiei quando o clube anunciou. É claro, o Sampaoli não era a minha primeira opção. Todo mundo sabe, eu queria o Jorge Jesus de volta, né, por todo um contexto. Mas o Flamengo anunciou o Sampaoli. Agora não adianta mais chorar. É só apoiar, é o apoio incondicional. E eu preparei aqui um vídeo fantástico com todas as informações do Sampaoli que você vai acompanhar agora e você vai ficar animado. O Sampaoli pode dar certo no Flamengo? Pode. Pode dar errado? Pode. Acontece que o Sampaoli é um cara que sempre quis treinar o Flamengo. É um treinador experiente, não é bobo. Vou contar sobre a passagem dele no Brasil, os clubes da Europa, os feitos com a seleção do Chile e o início de carreira na Argentina. Tudo isso e muito mais a partir de agora. O Sampaoli ele foi ao Atlético Mineiro com 5 componentes na comissão técnica. Um gerente de futebol, um auxiliar, 2 preparadores físicos e um analista de desempenho. No Flamengo serão 6. A gente vai trazer um vídeo com todos os detalhes de cada membro da comissão técnica do Sampaoli. O Gabriel Andreatta, que foi gerente de futebol, né, do Sampaoli aqui pelo Brasil e é considerado o braço direito dele, deve vir para o Flamengo com o argentino. O treinador tem estreia prevista para a próxima quarta-feira contra o Nublense no Maracanã. Esse jogo contra o Coritiba, domingo, né, pela estreia do Campeonato Brasileiro, ele deve assistir o jogo, né, no Maraca, em algum lugar por lá, junto com membros da diretoria, enfim, e alguns componentes da comissão técnica. O Sampaoli chega com conhecimento de causa. Entende muito do futebol sul-americano, especificamente o futebol brasileiro e também o europeu. Sabe o tamanho do Flamengo por já ter sido o principal adversário na temporada de 2019 e queria muito o desafio no clube. Sampaoli tem residência em Búzios, na região dos Lagos, está construindo casa em Vargem Grande,
a poucos quilômetros do CT Jorge Elal Nindrubu. No casamento do Sampaoli, ele já falava que um dia ia treinar o Flamengo. E com muita alegria, emoção e lágrima nos olhos, chegou a hora. Sampaoli fez bons trabalhos no Santos e no Atlético Mineiro. Na Universidade do Chile, foi tricampeão nacional e ganhou uma Sul-Americana. Por lá, conquistou a Copa América também com o Chile. O baixinho tem tamanho para o cargo e estava louco para dirigir o Flamengo. O jornalista André Hernan trouxe a informação de que o Sampaoli já tomou a sua primeira decisão depois que foi anunciado como novo técnico e definiu aí o seu primeiro posicionamento ao ser anunciado. O Hernan afirmou que o técnico argentino Jorge Sampaoli não vai pedir reforços para a direção rubro-negra. Ele entende que com esse elenco ele vai disputar os títulos que restam na temporada. Essa foi a primeira decisão do Sampaoli. É claro que ele está chegando com a janela de transferência fechada da Europa, apenas a janela aqui nacional para contratações do futebol brasileiro até o dia 20 de abril. Então acredito que na próxima janela, do meio do ano, junho e julho, aí sim o Sampaoli vai analisar algumas carências e o Flamengo deve contratar. Mas nesse primeiro momento ele chega com o desafio de fazer esse elenco jogar. Os mesmos jogadores que foram campeões da Copa do Brasil e da Libertadores. Mas é preciso chegar com tudo, com o pé na porta, dar aquela chacoalhada. O Sampaoli está muito empolgado em assumir o Flamengo e avisou aí nas conversas que não vai pedir reforços. O contrato será até dezembro de 2024, quando acaba aí o mandato do presidente Rodolfo Landim. Os títulos de Sampaoli na carreira. Na Argentina, pelo clube Belgrano de Arequito, ele conquistou a Liga Casildense em 1996. Depois, ele foi para o Aprendices Casildenses, conquistou a Liga Casildense em 99 e 2000. No Chile, pela Universidade de Chile, ele conquistou a Copa Sul-Americana de 2011, o torneio Apertura de 2011 e 2012, o torneio Clausura de 2011, a Copa Gato de 2011. Ainda no Chile, ele conquistou a Copa América pela seleção em 2015. No Atlético Mineiro, foi campeão do Campeonato Mineiro em 2020. Sampaoli, novo técnico do Flamengo no futebol brasileiro, foram 61 vitórias, 23 empates e 25 derrotas, somando aí os jogos de Santos e Atlético Mineiro. Números de Sampaoli no Sevilha. Em 31 jogos, foram 13 vitórias, 6 empates, 12 derrotas, 44 gols marcados, 31 gols sofridos. Lembrando que o Sampaoli ele foi eliminado da Europa League com o Sevilha para o Jorge Jesus do Fenerbahçe. Só um detalhe, o Sampaoli já goleou o Flamengo em 3 oportunidades. 4-0 com a Universidade de Chile pela Sul-Americana 2011, 4-0 com o Santos no Brasileirão em 2019, 4-0 com o Atlético Mineiro em 2020. O curioso foi o mesmo placar nas 3 goleadas. O Guga, lateral do Fluminense, queria pedir a produção para pegar lá o meu outro celular, por gentileza, para mostrar, porque eu preciso mostrar para o torcedor rubro-negro o que o Guga falou sobre o trabalho do técnico Sampaoli, né? Vou procurar aqui na internet, porque ele deu uma declaração fortíssima, Guga Sampaoli, sobre o trabalho no Atlético Mineiro. E o Guga ele deu uma declaração aos amigos do Charla Podcast, meu parceiro Cantarelli, meu parceiro Beto Júnior, e eu vou colocar aqui o vídeo e trazer para o torcedor aqui, né, o que ele já falava sobre os treinos do Sampaoli naquela época. Vou dar o play aqui, ó. Assim, ele trabalhava, iniciava a semana já trabalhando no time adversário, saída da pressão, como é que os caras iam marcar a pressão, como é que os caras iam marcar em bloco médio, sempre em relação ao adversário. Ele espelhava muito, aí ele pegava muito a garotada da base, assim, sub-23, ele sub-20 pra fazer o time adversário.
Então, tipo, maneiro. isso ajudava muito, porque a gente chegava no jogo, tipo, eles falavam, ó, eles vão marcar assim, eles dão espaço em tal lugar, a gente tem que explorar tal lugar pra fazer o gol neles, a gente tem que fazer isso. Pô, a gente treinava a semana toda assim, mano. Treinava a semana toda assim, em alta intensidade. Chegava no jogo, mano, acontecia exatamente, pô. Então, tipo, a gente chegava no jogo... Sabe quando tu estuda pra prova? Tu chega na prova, cai exatamente... Estudadinha, né? Tu faz rinha da prova. Aí chegava no jogo, porra, o bagulho fluía. Assim, Aí o Guga, que hoje tá no Fluminense, falou no período em que trabalhou com o Sampaoli lá no Atlético Mineiro. Interessante, muito interessante essa fala aí do Guga. Mais interessante ainda é a fala do próprio Sampaoli ano passado sobre o Flamengo de Paulo Souza. Presta atenção no que o Sampaoli disse quando Paulo Souza estava afundando o Flamengo. Quando um treinador pensa que os jogadores precisam se adaptar ao seu estilo e não tira o melhor deles, penso que é um trabalho fracassado. Sigo pensando que o futebol não é dos treinadores, e sim dos jogadores. É uma frase forte. Pegando o exemplo dos últimos 2 treinadores portugueses, o Paulo Souza e o Vitor Pereira, eles tentaram impor o estilo de jogo deles no elenco do Flamengo. E o Sampaoli disse isso aqui. Quando um treinador pensa que os jogadores precisam se adaptar ao seu estilo e não tira o melhor deles, penso que é um trabalho fracassado. Sigo pensando que o futebol não é dos treinadores, e sim dos jogadores. Eu fiquei animado com essa fala aqui do Sampaoli. E agora você vai entender tudo. Eu falei para você que esse vídeo seria especial. E eu trago com muita responsabilidade todos os detalhes de Sampaoli, o novo técnico do Flamengo, para o torcedor. Vou até tomar uma água aqui. Ó. Muito se fala sobre seu estilo posicional em não combinar com o elenco do Flamengo. Mas a principal questão é o relacionamento. Sampaoli exige controle, é radical e colhe péssimas relações por onde passa. É uma boa? Será? Vamos ver. Muito se fala sobre o elenco do Flamengo não aceitar um estilo diferente do que está acostumado e derrubar treinadores impositores como foi Domi, Paulo Souza e Vitor Pereira. Também se fala que o clube é vencedor por conta deles. É eles que entram em campo e o jogo deve ser pensado para eles. As duas coisas podem conviver juntas. O futebol é um jogo de opinião. Dito isto, coletivo e individual não são rivais. Sistema e talento não são inimigos. O jogo são as duas coisas ao mesmo tempo. E os treinadores que se deram bem no Flamengo foram os que entenderam isso. Sampaoli entende, muito bem, mas vai impor o seu jogo de posição, porque é a partir dele que acredita que os times devem controlar a posse, o território e os momentos do jogo. Muitos de seus trabalhos tinham equipes completamente dominantes a partir dessa lógica. O radicalismo de Sampaoli, em sua ideia, vem junto de um poder imenso de convencimento. Uma didática de treino e análise pós-jogo que são muito elogiadas. O argentino tem um trabalho de campo de qualidade, especificamente em treino. Poucos jogos e o time já pratica o que ele quer. Sampaoli tem a mesma crença tática de Domenech Torre, mas é seu oposto. É um treinador de extrema imposição que não aceita intervenção alguma. E isso pode causar algum confronto com a atual gestão do Flamengo, que centraliza decisões e contratações. O elenco do Flamengo é heterogêneo. Há alguns jogadores que casam perfeitamente com a proposta do argentino, outros que ficam um tanto distantes e tiveram rendimentos muito acima com outras ideias. Sampaoli gosta de laterais que se movimentam por dentro e gastem a bola pensando o jogo para os volantes. Felipe Luiz tem um potencial imenso para se tornar esse lateral interior e, inclusive, motivou o Rogério Ceni a posicioná-lo assim em alguns jogos durante o ciclo de 2020 e 2021. Ao mesmo tempo, Varela e Mateuzinho e Ayrton Lucas não têm essas características hoje. São laterais de resistência e corrida nos corredores, algo que Sampaoli gosta que os extremos façam. Por falar em extremos, o Flamengo oferece pontos positivos e negativos a Sampaoli.
O mais positivo é Everton Cebolinha. Seus melhores momentos no Grêmio e na seleção foi como um ponta que busca o setor do lateral e espera a bola para driblar ou cruzar. O primeiro gol do Flamengo contra o Fluminense na ida da final do Carioca veio desse posicionamento. O ponto negativo é que Marinho e Bruno Henrique não são assim, de esperarem a bola buscando contato. BH não é um ponta tradicional, ele joga do lado para dentro. Após sua lesão, deve voltar com menos explosão, o que faz com que ele precise acionar um jogo mais associativo. Já no meio, Sampaoli, Jorge Jesus, Vitor Pereira, Dorival, qualquer nome que você jogar no ar, vai ter problema porque o Flamengo carece de um camisa 5, capaz de sustentar a bola de trás como o Arão fazia. É uma lacuna sentida por Dorival. Sobre os meias, dá para imaginar que Arrascaeta desce e Everton Ribeiro sobe. Everton é o tipo do meia que Sampaoli gosta de colocar nas entrelinhas para articular todo o jogo. Seu espetacular 2022 com Dorival foi assim, sempre da direita para dentro. Já Arrascaeta é um meia de associação que, por conta dos problemas físicos, vem perdendo um pouco de explosão e está cada vez mais como ponta de lança, entrando na área, buscando segundas bolas. Recua, toca e se lança para o gol. Sampaoli não pensa seus meias assim. No Santos, o argentino chegou a colocar Cueva como falso 9. Dá até para pensar no Sampaoli fazendo isso. Mas e o Pedro? E o Gabigol? Aí entra um dilema grande para o Sampaoli. Qualquer um, né? Não é Sampaoli, é qualquer treinador. Dá para os dois jogadores juntos, Pedro e Gabigol? Sim. O time vai sofrer um pouco na marcação? Vai. Os jogos ruins do Dorival no Brasileirão mostraram um pouco disso. A questão é que, para Sampaoli, é um ou outro. Gabigol não existe como ponta aberto. Não é simplesmente não combina e ponto final. Tem quem suba e quem desça, imaginando que o Flamengo vai contratar bastante numa reformulação que a diretoria tentou com Paulo Souza e agora recentemente com Vitor Pereira. Sampaoli vai ter jogadores adeptos ao seu estilo, mas repito, não agora, a janela já está fechada, pode ser no meio do ano. A principal questão, novamente, não é tática, é humana. O Flamengo está disposto a entregar a chave do CT a um treinador que pede mundos e fundos, briga com todos, provoca demissões de profissionais queridos e ainda sai se não atenderem seus desejos? São questões para o Flamengo pensar e repensar. Esse time tem muita lenha para queimar, mas o momento de renovação chegou. E chegou chegando. Resta saber se vai ser suave ou caótico. Conhecendo o Flamengo e Jorge Sampaoli, seu novo treinador, vem muita emoção por aí. Esse texto, gente, com todas as análises, né, do Jorge Sampaoli, falando basicamente o seu estilo de jogo, imaginando os atletas do Flamengo no seu estilo e o que ele pegou muito das características e as análises e os exemplos foi quando ele trabalhou no Santos. O texto é de Leonardo Miranda, jornalista do GE. Ele trouxe toda essa análise aí do Sampaoli. Torcedor do Flamengo deve escolher agora entre apoiar um técnico capaz que chega ao clube, sim, com um pacote um tanto complexo, mas o cara é bom, é experiente, foi campeão por alguns clubes, ou escolher viver alimentando o sonho de volta de quem, mais uma vez, não retornou porque não quis. O Jorge Jesus tinha tudo para retornar ao Flamengo agora e largar lá o Fenerbahçe, já que não ganhou nada. O Flamengo, de fato, procurou o Jorge Jesus, entrou em contato, fez uma proposta salarial que foi aceita pelo Mister, só que o Jorge Jesus colocou uma imposição. Se me esperar, eu vou. E essa espera seria até dia 31 de maio, ou dia 5 de junho, ou dia 10 de junho, ou dia 20 de junho, porque com as coisas que aconteceram na Turquia, algumas partidas foram interrompidas e suspensas e eles vão agora realocar esses jogos, principalmente da Copa da Turquia, no mês de junho.
Isso é depois do contrato do Jorge Jesus, que encerra dia 31. Ou seja, ele pode ficar no clube turco até esse período, ou até hoje, que tem um jogo importantíssimo pelo campeonato turco. Se Jesus perder, teremos uma reunião com o presidente do Fenerbahçe e ele pode ser demitido. E você, o que acha dessa contratação do Sampaoli? Deixa aí nos comentários, porque a sua opinião é muito importante. Eu escolho torcer pelo Flamengo, é claro. Repito, não torço para treinador, para jogador, para dirigente. Eu torço para o clube, para as vitórias, glórias e conquistas. Então receba o meu abraço, o meu carinho, o meu voto de boas-vindas, Jorge Sampaoli. Que você dê jeito no Flamengo. Tire todo esse comodismo. Barre os medalhões. Chegue com tudo, com o pé na porta e faça o torcedor rubro-negro feliz novamente. Eu volto a qualquer momento com novidades do nosso Mengão neste sabadão para você. Se chegou até aqui, é muito importante deixar o seu like, se inscrever, botão aqui embaixo. Tá rolando lá 2 ações no Clube do Rafla. É só você digitar aí clubedorafla.com.br ou então clicar no link, o mesmo link que está aí da votação do prêmio IBEST. A ação relâmpago com 5 mantos do Mengão e o show de prêmios com iPhone 14, Smart TV de 50 polegadas 4K, notebook, PlayStation 5, Vale e tudo mais. É só dar um pulinho lá no Clube do Rafla, aproveitar, participar, sorteio pela Loteria Federal. Boa sorte a todos. Bate no peito e diz: isso aqui é Flamengo? Valeu!